bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco é um dos gigantes da literatura mundial, Salman Rushdie. Um nome tanto. Com certeza. Mas a ideia não é só revisitar os livros. A gente quer entender como o ponto de partida, a cidade de Bombay, moldou essa voz que hoje é tão global. Sim. E para guiar a gente nessa, temos uma fonte incrível, uma conversa com o crítico Homi Bhabha, que, numa coincidência genial, também cresceu em Bombay, assim como Rushdie. O que dá uma perspectiva única, né? De quem viveu aquilo tudo. Exatamente, uma visão de dentro. E o Bhabha já começa jogando uma pergunta na mesa que vai ser o nosso fio condutor aqui. Salman Rushdie é uma figura mundial ou um garoto local? Certo. E a beleza da análise dele é mostrar que essa pergunta tem uma pegadinha. Ele é global, porque era profundamente local. É isso que eu quero entender. Como assim? Geralmente a gente pensa o contrário, né? Que o artista precisa se livrar do local para se tornar, digamos, universal. E é aí que tá o pulo do gato. A Bombay da juventude do Rushdie não era um lugar qualquer. Era um microcosmo do mundo. Um microcosmo? Sim, para entender a energia criativa, o estilo, os temas dele, a gente precisa voltar no tempo e mergulhar nessa cidade do período pós-independência da Índia. Ok. Aquilo era um verdadeiro laboratório da modernidade. Ok, vamos analisar isso então. Pinta esse quadro pra gente. Que cidade era essa? Quando a gente pensa na inspiração do Rushdie, que imagem de Bombay a gente deveria ter na cabeça? Olha, a imagem é a de um centro urbano absurdamente cosmopolita. E de uma forma surpreendente, muito ocidentalizada para a época e para o lugar. Ocidentalizada. Sim, Bhabha descreve uma cidade que virou um porto seguro para muita gente, sabe? Especialmente para refugiados europeus que estavam fugindo da devastação da Segunda Guerra e do Holocausto. Ah, então não era só uma influência britânica, do colonialismo. Era algo mais complexo. Muito mais. Ele cita exemplos que dão muita vida a essa ideia. Fala de pediatras alemães e dentistas austríacos que se instalaram lá. Uau! Agora, pare e pensa no impacto disso. Não era só gente chegando. Era conhecimento de ponta. Era ciência europeia, a medicina, a psicanálise. Tudo isso desembarcando e se misturando com a cultura local. Entendi. De repente, Bombay tinha uma infraestrutura intelectual e médica que competia com muitas cidades da Europa. Então não eram só imigrantes procurando refúgio. Eram pessoas construindo uma vida nova e, no processo, transformando a própria cidade. Trazendo um pedaço da Europa com elas. Exatamente. E Bhabha usa um símbolo perfeito para esse ambiente. Um café chamado Bombeles. Bombeles. Isso. Era o ponto de encontro da geração dos pais de Rushdie e Bhabha. E o dono era um chocolatier suíço. Um suíço. Imagina a cena. Um café com decoração e menu europeus, comandado por um suíço, no coração de uma metrópole indiana recém-independente. Ali se encontravam artistas intelectuais, empresários, era o epicentro dessa mistura. Fascinante. Mas eu imagino que essa Bombay não era só uma cópia da Europa, né? Onde é que entra a identidade local com força nisso tudo? Ah, entra com uma força gigantesca. E aqui a gente toca num ponto central da análise: o papel da comunidade muçulmana indiana. Certo. Bhabha faz questão de lembrar que estávamos falando de uma Índia indivisa. Culturalmente, o que viria a ser o Paquistão e Bangladesh ainda era parte daquele universo. Entendi. A cultura muçulmana não era um nicho, era absolutamente central. E de que forma essa centralidade aparecia? Em tudo, na literatura, na poesia e principalmente no cinema. Bhabha destaca que a comunidade muçulmana foi peça-chave na fundação de Bollywood. Bollywood? Sim, as grandes narrativas, o melodrama, o uso da música, sabe? Muito disso vem de uma tradição artística e literária islâmica. Que interessante. Pensa, por exemplo, em roteiristas como Salim Javed, a dupla que praticamente definiu o cinema de ação indiano nos anos 70. Com os filmes do Amitabh Bachchan, certo? Exatamente, essa tradição narrativa veio direto dessa herança riquíssima. E a língua era outro fator. Não se falava só o urdu, falava-se o hindustani, que Bhabha descreve como uma língua de mercado, popular, uma mistura orgânica de hindi e urdu. A língua da rua. A língua da rua, do cinema, da vida.
Era dessa teia cultural que o Rushdie tirou a matéria-prima dele. Sabe, Baba usa duas palavras para descrever essa cultura que me deixaram pensando: híbrida e em mosaico. Sim, Não soa como a ideia de caldeirão cultural ou melting pot que a gente sempre ouve. Parece algo bem mais complexo. Qual é a pegada aqui? é a diferença fundamental. O que é fascinante na análise dele é que o hibridismo de Bombay não era sobre apagar as diferenças para criar uma massa homogênea. Pelo contrário, Era o que então? era sobre articular, colocar em diálogo as várias partes. As culturas não se fundiam a ponto de desaparecer, entende? Elas se roçavam, criavam atrito, faíscas, e era nessa energia que a criatividade acontecia. Espera um pouco, isso é incrível. Então a ousadia que o Baba menciona é a coragem de uma cultura de não se diluir, de dizer, nós somos isso aqui, em vez de tentar se encaixar num todo pasteurizado. Exatamente isso, você pegou o ponto. A metáfora do mosaico é perfeita. No mosaico, cada pedacinho de cerâmica tem a sua cor, a sua forma, a sua borda. Certo. A beleza do desenho final não vem do fato de as peças serem iguais, mas de como elas, com todas as suas diferenças, são arranjadas. Faz todo sentido. Baba diz que Bombay preservava as margens e a ousadia de cada cultura. Ele bate muito na tecla de que não era um multiculturalismo tipo disneyficado, sabe? Bonitinho, comercializável. Era algo orgânico, bagunçado, às vezes tenso, mas extremamente vivo. E o que significava na prática viver nas margens dessas culturas? Significava que as pessoas formavam alianças e um senso de solidariedade justamente a partir do reconhecimento das suas diferenças. Não era preciso deixar de ser parsi, ou muçulmano, ou judeu, ou cristão, para se sentir um cidadão de Bombay. A identidade era a soma das partes. Exato. A identidade da cidade era construída por essa multiplicidade de vozes que mantinham seus sotaques, suas crenças, seus jeitos únicos. É daí que vem a habilidade do Rushdie de orquestrar tantos personagens e perspectivas diferentes nos livros dele. Ele aprendeu a reger esse coro na própria cidade. Perfeito. Ok, então a gente tem esse mosaico de culturas vivendo lado a lado, preservando suas diferenças. Mas o que impedia tudo de desmoronar em conflito? Tinha que ter alguma cola social, não? Tinha. E era uma cola bastante inusitada. Em uma palavra, O quê? piadas. Piadas? Como assim, humor? Exato. Um tipo muito específico de humor que Baba chama de humor de Bombay. E as características que ele descreve são um retrato falado da prosa do Rushdie. Ah, é? Sim, o exagero, o grotesco, a enumeração quase maníaca de coisas, a repetição verbal como recurso cômico. Bombay, segundo ele, era um ambiente muito verbal, onde a brincadeira, a provocação inteligente entre as comunidades era uma constante. Uma cidade que se expressava pela palavra. Pelo jogo linguístico. E ele faz uma comparação que eu achei ótima com o humor judaico. Faz, e é uma comparação muito certeira, porque o ponto em comum é o caráter autocrítico. Era um humor que vinha de dentro das comunidades minoritárias. Autocrítico. Baba fala de um humor islâmico autocrítico, um humor parsi autocrítico, um humor cristão autocrítico. Cada grupo tinha um repertório de piadas sobre si mesmo. Você pode dar um exemplo de como isso funcionava? Só pra gente sentir o sabor desse humor. Claro, pensa assim, de forma hipotética, mas baseada na descrição dele. Um comerciante parsi, cuja comunidade tinha fama de ser, digamos, avarenta, Certo? ele faria uma piada sobre como ele apagava a luz até para pensar, para economizar energia cerebral, antes de qualquer outra pessoa pudesse fazer. Entendi. Ele se antecipa ao estereótipo. Exato. Ou um muçulmano faria uma piada sobre o excesso de formalidade e as 1000 reverências necessárias para falar com um tio mais velho, transformando um costume respeitoso em algo absurdamente engraçado. É um desarmamento preventivo. Isso. Ao rei de si mesmo primeiro, você tira o poder da ofensa do outro e, mais importante, você cria uma ponte. Uma ponte. Sim, porque esse humor cria um senso de humanidade compartilhada. Se eu posso rir dos meus próprios defeitos e estereótipos, e você pode rir dos seus, a gente se encontra num lugar comum. Certo? A convivência não depende mais de sermos todos iguais, mas de compartilharmos uma certa ironia sobre a vida.
Esse humor era o lubrificante social daquele mosaico complexo. Ele desarmava tensões antes mesmo que elas surgissem. Então, juntando tudo, um mosaico de culturas que não se misturam completamente, mas que se conectam por um tipo muito específico de piada. Parece uma receita para o caos, mas, pelo visto, funcionava de uma forma incrivelmente criativa. Como o Homi Bhabha explica essa coesão? Ele explica com uma distinção que, para mim, é a parte mais brilhante da análise. Qual? Ele diz que Bombai era um lugar comunitário, mas não comunalista. Comunitário, comunalista. Soa parecido, mas imagino que a diferença seja abissal. É o dia e a noite. Ser comunitário significa ter um forte senso de comunidade, de pertencer a um projeto comum, onde as pessoas interagem, criam laços, constroem coisas juntas. E comunalista? Ser comunalista, por outro lado, é o separatismo. É quando a lealdade ao próprio grupo étnico ou religioso se torna maior do que a lealdade à comunidade mais ampla. O comunalismo leva à segregação, à desconfiança, ao conflito. Entendi. Então, comunitário é quando todo mundo vai na mesma festa, mesmo vindo de casas diferentes. Comunalista é quando cada casa dá a sua própria festa e proíbe a entrada dos vizinhos. Que analogia perfeita, é exatamente isso. E Bombai, naquela época, era a grande festa onde todo mundo ia. Que incrível. As diferentes comunidades não viviam em guetos isolados. Elas se encontravam no café, no cinema, no mercado. Elas se conectavam pelo humor, pela literatura, pela comida. Elas formavam uma teia social rica e inventiva por causa das suas diferenças, e não apesar delas. Que distinção genial, né? Muda tudo. Completamente. Muda. E voltando para a nossa pergunta inicial, a resposta fica cristalina. Salman Rushdie é uma figura mundial justamente porque a sua Bombai local já era um mundo em miniatura. Exato. Era uma cidade global antes de o termo virar moda. A voz dele, que consegue falar com tantas culturas diferentes, nasceu daquele mosaico específico, daquela convivência tensa e vibrante e daquele humor inteligente que servia de ponte. Isso. Ele não precisou sair de Bombai para encontrar o mundo. O mundo já batia à sua porta todos os dias. Exatamente. E a análise do Bhabha não serve só para entender o Rushdie. Ela nos deixa com uma provocação. E isso levanta uma questão importante. Qual seria? A gente é levado a pensar quantas outras culturas que hoje vemos como locais ou até homogêneas não são, na verdade, profundamente híbridas e complexas na sua origem, se a gente cavar um pouquinho. Verdade. E, talvez mais crucial ainda, o que a gente perde quando essa interação rica, essa energia que nasce do atrito criativo entre diferentes grupos, é simplificada. O que se perde quando a gente troca esse mosaico complexo por uma versão mais pasteurizada e menos desafiadora de multiculturalismo? É uma ótima reflexão. Fica a reflexão de como olhamos para as nossas próprias cidades e para as histórias complicadas e fascinantes que formaram elas.